Olá, paz do Senhor Jesus. Sou o evangelista Écio Reis e estamos na aula da disciplina de Missiologia do ST Seminário Teológico Pastor Antônio José de Oliveira, órgão oficial da CONEMAD Parasul. Nosso curso é o curso oficial de nossa convenção, da Convenção da Nação Madureira, no sul e sudeste do Pará. O nosso núcleo se localiza na cidade de Parauapebas, Campo das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira em Parauapebas, o CADEPA. Seja muito bem-vindo à nossa disciplina. Teremos aí por alguns minutos contato com o nosso conteúdo. Para aqueles que são nossos alunos, sabem a nossa forma de atuar, de lecionar, em que nós não lemos o material na íntegra, mas fazemos pincelamos, apontamos, destacamos pontos que julgamos mais importantes para melhor compreensão, aprendizado do conteúdo. Você que não é nosso aluno, informamos que nosso curso é formado por 28 disciplinas, sendo parte delas presenciais, com aulas presenciais, e parte com aulas online, gravadas da forma como você aqui está vendo. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que todos tenham um bom aprendizado, um bom momento de estudo e reflexão. A nossa compreensão passa agora, então, para entendermos missiologia, estudo acerca das missões. Nós temos numa disciplina com o propósito de trabalhar aspectos introdutórios e fundamentos de missões, sabendo, evidente, que seria impossível, por mais tempo que nós tivéssemos, esgotarmos todo o assunto, seja na sua extensão, seja na sua profundidade. Então, diante desta visão de trazermos aspectos introdutórios, nós vamos começar, então, apontando algumas questões que julgamos relevantes. Primeiro, o início, né, tratando a respeito do início das missões evangélicas, das missões cristãs. E nós temos em mente, precisamos, né, ter em mente, que o primeiro grande missionário, o primeiro missionário efetivamente foi o próprio Cristo. Jesus exercitou esse papel muito importante quando ele percorria toda a Judéia, toda a Galiléia, Samaria, pregando o evangelho do reino, pregando as boas novas de salvação. Tendo isso em mente, nós precisamos ter então Jesus como modelo, como parâmetro de missionário, né? Como aquele que deixou para nós o maior exemplo de doação, de abnegação, de caráter, de padrão, de comportamento no que diz respeito à missão. Bom, mas agora saindo do aspecto da própria figura e imagem de Cristo, né, que é esse primeiro grande evangelista missionário, né, da era cristã, nós lançamos um olhar para o livro do nosso curso e vemos que o desenvolvimento das missões, ela teve como um ponto de partida, então, o próprio Cristo, evidentemente, e a sua mensagem, o seu mandamento, uma ordenança, uma ordem que ele deixou, prevista e está escrita em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, naquele que é conhecido como a grande comissão, né, ou o ID de Jesus, ou, como bem aponta o autor do livro e muitos autores cristãos, o indo, né, que a expressão correta seria indo. Mas não é o nosso foco para esta aula. No que diz respeito, então, ao fundamento, a palavra de Deus diz, né, em Mateus 28, ide, ou indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Logo temos aqui, então, um texto, digamos, áureo no que diz respeito ao cumprimento das missões. Jesus disse, por ocasião já da sua morte, ressurreição e ascensão, de que os seus discípulos deveriam ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Bem sabemos que isso se concretizou já no início, relatado já no início do evangelho, do livro de Atos, melhor. Quando Jesus assim o diz para eles ficam então em Jerusalém, e já em Atos capítulo 1, no versículo 8, ele diz que esses discípulos, né, que seriam revestidos de poder, seriam testemunhas
da mensagem do Evangelho de Cristo. Primeiro em Jerusalém, depois Judéia, Samaria e até os confins da terra. Né? Nós percebemos que essa evangelização, num primeiro momento da igreja, ela ficou, digamos, prejudicada em razão de uma visão ainda míope, pequena, do que diz respeito a levar a mensagem. E os discípulos, apóstolos, os servos de Cristo que criam naquele momento, acabaram concentrando os seus esforços evangelísticos, missionários, em Jerusalém e circunvizinhanças, né, nas aldeias próximas, nos locais mais próximos. E a gente percebe, conforme está aí na tela, a evangelização ela se inicia com perseguição e dispersão dos primeiros cristãos. Essa dispersão, ou seja, esse espalhamento, né, proveniente, oriunda, né, que teve seu start através da perseguição que o Estado romano, através dos seus governantes, impôs contra a igreja, contra aqueles que professavam a fé em Jesus, foi o veículo, o meio pelo qual o Espírito Santo fez com que esses evangelistas crentes levassem a mensagem do evangelho a diversos lugares. A proclamação, a finalidade, portanto, da proclamação das missões é proclamar o evangelho a todas as nações. Logo, naquele primeiro momento em que os crentes firmaram sua base em Jerusalém, e dali inicialmente não saíram, as perseguições serviram como um pedagogo, como um meio, como um veículo, né, para que isso acontecesse. É interessante porque aqui nós podemos ligar ou fazer um paralelo ao Antigo Testamento, em que os judeus tinham uma visão muito nacionalista, né, e regional, localizada ali na Palestina, né, na antiga Canaã, e não havia um fervor ou um interesse em expandir, digamos assim, essa mensagem do Messias, né, a Torá, os escritos do Antigo Testamento. As conversões, digamos assim, ou o proselitismo era algo não muito em evidência. Mas é tão interessante nós observarmos que as dispersões que aconteceram através das perseguições operadas primeiro pelos assírios no antigo Reino do Norte, e depois pelos babilônios no Reino do Sul, né, culminando com a destruição do Templo de Jerusalém ali por volta de 586 a.C., fez com que os judeus fossem espalhados por diversas regiões, se instalassem ali e, naturalmente, por meio das organizações que levaram ao surgimento das sinagogas e de outros redutos judaicos, né, por todo o tempo, fez com que essa mensagem, a mensagem do Deus vivo, do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de um Deus único, verdadeiro, criador de todas as coisas, o eterno, fosse propagada. Quando a gente estuda, por exemplo, a disciplina de evangelhos e a gente olha os precedentes históricos, percebemos como que Deus foi conduzindo a história e usando momentos difíceis, dolorosos, como perseguições, como a destruição de cidades santas, né, ou de templos, como o de Salomão, que Salomão havia construído em Jerusalém, fez com que a vontade divina, fez com que os propósitos divinos fossem se materializando através dos tempos, fazendo com que esse ápice do tempo culminasse com a vinda de Jesus na época do Império Romano, e é muito interessante nós observarmos esse período histórico. Nós entramos com maior profundidade nesses precedentes históricos quando estudamos a disciplina de evangelhos em nosso curso. Para você que é nosso aluno, que já estudou conosco, teve contato já com essas informações. Bom, então, dentro desse início então, das missões evangelísticas, perseguição e dispersão foram veículos que fizeram, né, meios pelos quais Deus usou para que a mensagem então fosse levada a diversos lugares. Então, esse espalhamento desses crentes por várias regiões do vasto Império Romano fez com que a mensagem fosse levada, a mensagem fosse transmitida, né, aos diversos povos. Muito bem.
Agora, o papel da igreja, né, o papel fundamental da igreja em missões. A igreja, ela, a sua existência transcende, né, tem transposto aí os séculos e chegou até nós, no século XXI. E qual é o papel da igreja no que diz respeito à realização de missões? Jesus deu start, nós estamos dando continuidade àquilo que foi estabelecido já no início. E há três formas básicas, ou três papéis fundamentais que a igreja pode exercer no tocante a missões. Você que é aluno do nosso curso, já no capítulo 2, você vai ver lá complementos indispensáveis. A gente vai se deparar, e aqui em capítulos vindouros, com três desses aspectos que são importantes. Bom, o primeiro deles, indo para a obra missionária ativamente. Há na igreja diversos irmãos, vários irmãos, que foram ou têm chamado para serem missionários, nacionais ou transnacionais. Os nacionais são aqueles que se deslocam da sua região ou do local em que foram radicados e vão para outros lugares. Ou mesmo para vários lugares, né? Andando em missão. Há aqueles, porém, que foram chamados para fazer missões transnacionais ou transculturais, que vão para outros continentes, para outros países, para outras culturas, né, que têm contato com outras nacionalidades. Então, o primeiro ponto é isso, indo. Como que a gente cumpre, então, esse ide de Jesus, que nós acabamos de ver em Mateus 28? Primeiro, indo para a obra missionária de forma ativa, né? Bom, porém, nem todos nós fomos chamados e nem poderíamos, afinal de contas, a igreja local, as nossas congregações, o nosso campo, ficariam desguarnecidos de crentes, é óbvio. Então, há outras formas, para além de ir aqueles que foram chamados para tal ministério, que nós podemos contribuir e participar ativamente de missões. Segundo aspecto é contribuindo financeiramente, né, com ofertas, com missões. Nós temos na Igreja Evangélica Brasileira e muitos movimentos missionários, juntas missionárias, dentro das convenções, diretorias, coordenadorias, que trabalham voltadas para missões. Pois bem, contribuir financeiramente com essas juntas, com esses departamentos, ou mesmo diretamente com o ministério de algum missionário, é uma forma de fazer missão. Então, se há uma preocupação da tua parte, querido aluno, irmão em Cristo, de que você não tem ido para o campo missionário, no sentido de se deslocar para outras regiões, para outros ambientes, ou até mesmo para outros países, né, numa missão transnacional, transcultural, contribuir financeiramente é uma forma de fazer missão. Então, se você assim o pode, faça, porque estará contribuindo para a propagação do reino de Deus por meio de ofertas missionárias. Bom, há muitos irmãos que ainda podem se perguntar, eu tenho como contribuir ou até mesmo falar, olha, eu não tenho condições financeiras de custear, arcar com pelo menos um pouco das despesas missionárias de algum servo de Deus ou serva de Deus. Pois bem, há um terceiro papel muito, mas muito importante, que é orar incessantemente pelos missionários e pela obra. E isso todo crente pode fazer. Nem todos podem ou são chamados para ir ativamente para a obra missionária. Nem todos, muitas vezes, têm condições de contribuir financeiramente, todo mês ou periodicamente, com missões. Mas, por meio da oração incessante, nós podemos ser missionários fervorosos. Deus tem levantado muitos homens e mulheres para ir para o campo missionário. E estes homens e mulheres são guarnecidos por meio da contribuição financeira e da oração de muitos de outros irmãos em Cristo que não são chamados ou não podem ir para o campo missionário ativamente e efetivamente no sentido geográfico. Muito bem. Então nós temos aqui esse tripé do papel fundamental da igreja em missões: indo, contribuindo e orando. E aí eu pergunto, você se encaixa em qual ou quais desses papéis fundamentais da igreja? Você tem cumprido ativamente algum destes? Se não, eu quero te convidar a refletir a respeito disso.
Se eu não estou indo, eu estou contribuindo? Se eu não estou indo e nem contribuindo financeiramente, eu estou orando? Se a resposta para as três perguntas é não, é importante que você reflita a respeito disso, faça um juízo de consciência e pense: posso passar a contribuir a partir de agora? Eu acredito que sim. Em alguma dessas formas, ou algumas dessas formas, você pode ser bênção na vida da igreja, exercendo ativamente o papel missionário. Muito bem. Ultrapassada essa questão, nós vamos agora tratar do chamado missionário em si, da seleção de candidatos ao santo ministério. E neste aspecto, você vê aí que a gente coloca chamado missionário, todos e alguns. Quero enfatizar esse aspecto porque nós temos na chamada missionária, dentro desse tripé que eu acabei de mencionar, um chamado para todos e um chamado para alguns. Todos, porque, como eu bem disse agora há pouco, todos são chamados a ir, a pregar o evangelho, a falar de Cristo, a falar das boas novas. Então, eu sou chamado por Deus dentro da minha realidade, seja local, a começar por minha família, dentro da minha casa, dentro da sua casa, a pregar o evangelho, a ser um evangelista, a ser um missionário. Muitas vezes, o local mais longe que a gente pode fazer missões é o bairro ao lado, a cidade ao lado, muitas vezes o estado ao lado, mas, por outro lado, pode ser que eu não consiga ir, mas eu posso orar, eu posso ajudar financeiramente, como a gente acabou de falar. Muito bem, então, todos nós temos um chamado para sermos missionários. E em alguma maneira, todos nós, podemos contribuir com missões. De alguma forma, nós podemos. Agora, há alguns, e aí é o nosso foco, o nosso olhar agora, passa para aqueles que são chamados ativamente, para ir ao campo missionário mesmo, efetivamente. E como a gente coloca, embora o chamado à missão seja universal, há uma seleção específica para aqueles que são enviados para o campo. Percebamos que a expansão missionária, ela segue aquele modelo de Atos capítulo 1, versículo 8, né? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso também nos traz uma reflexão geográfica. Começa na nossa igreja local, ou melhor, na nossa família, no nosso bairro, na nossa região, e isso vai se expandindo para a cidade vizinha, para o estado vizinho, até os confins da terra, com missões transnacionais, transculturais. Muito bem, mas é qualquer pessoa que pode ter aptidão e chamado para exercer? Há muitas pessoas que têm vontade, muitas vezes uma chama missionária, e como que a pessoa ou a igreja deve enxergar, deve lidar com esses candidatos a missionários, né? E dois pontos são importantes aqui. Primeiro, candidatos são selecionados pela chamada divina. Quem escolhe, quem comissiona, é Deus. É o próprio Senhor que se encarrega de achar os seus servidores, os seus trabalhadores, os seus obreiros. Ele é quem escolhe. A igreja, quando por meio de seus pastores, líderes, impõe a mão sobre alguém, é nada mais que uma ratificação, uma confirmação, um reconhecimento daquilo que soberanamente já foi feito por Deus, daquilo que o próprio Senhor já o fez, direcionando o olhar da igreja, da liderança, ou mesmo colocando nesse candidato essa chama divina para o ministério missional. Muito bem. Esse é o start. A chamada, ela é divina. É o próprio Cristo que assim o faz, é o próprio Deus que o comissiona. Agora, alguns fatores que devem ser considerados para o êxito missionário. E aí nós temos dons, caráter, preparação, temos aí também questões relacionadas à qualidade moral, às condições psicológicas também, ao nível espiritual dessa pessoa, em que ponto está, em que pé está, como está isso. E aí, em relação a esses aspectos, é importante a gente enxergar o quanto que esses fatores pessoais repercutem positivo ou negativamente
no êxito, né, ou no exercício do ministério. E aqui, querido aluno e querido irmão em Cristo, nós precisamos ter um olhar muito, ou a igreja precisa ter um olhar muito cauteloso, cuidadoso e amoroso para com esses fatores. E aqui abro um parêntese, para falar de questões que já vi no dia a dia, ao longo dos anos, né, na caminhada da fé, pessoas que tinham um profundo desejo de servir a Cristo como missionários em outras regiões e até em outros países. E eu me lembro de uma situação em que uma pessoa tinha esse desejo, essa chama, tinha essa vontade, mas à época o pastor, a liderança da igreja, chamando essa pessoa, disse: olha, eu sei que você tem essa chama, eu até enxergo isso, mas não é o momento. Há questões em você que precisam ser trabalhadas, amadurecidas, para que você vá ao campo missionário. E ao longo dos anos percebeu-se que realmente foi uma decisão acertada, porque muitas vezes uma chama, ou um ímpeto, o desejo inicial precisa ser lapidado, porque não é fácil a obra missionária. Requer e exige uma entrega muito grande. Há exigências em todos os aspectos, físicos, emocionais e espirituais. Logo, o exercício missional, ele transcende só a questão espiritual, ela também abarca, né, dentro da tricotomia humana, esses aspectos físicos e aspectos também emocionais que precisam ser relevados, que precisam ser trabalhados. E também o próprio reconhecimento da igreja e do próprio candidato ao ministério de quais são os seus dons, em quais são os seus pontos fracos, fortes, suas habilidades, em que tipo de povo ele vai lidar, com quais pessoas ele vai tratar. Isso precisa e passa por um preparo, passa por uma reflexão, passa por um conhecimento, um aprofundamento, né, do conhecimento de Deus, do conhecimento doutrinário, teológico, do próprio campo para onde vai. Deus capacita, Deus chama, e é importante que que a igreja, né, se preocupe com a chamada divina e com fatores pessoais que repercutem inevitavelmente com o êxito ou não com esse candidato ao ministério. Afinal, como eu já disse, né, há muitos aspectos que vão exigir bastante. Muito bem. Ultrapassada essa questão, nós precisamos agora lançar um olhar sobre sobre a visão missionária, sobre essa questão, né, da grande comissão. E aqui eu trago uma reflexão a respeito para que você pense. Já falei no início dessa nossa aula, deste nosso encontro, né, virtual, que Cristo comissionou. Comissão. A palavra comissão, ela traz esse aspecto, né, do agir, do fazer, do ir. Agora, olha a pergunta que colocamos para você, querido aluno: grande comissão ou grande omissão? A visão missionária questiona se estamos cumprindo a grande comissão ou falhando por omissão. Veja, a visão missionária é uma visão do agir, do ir, do fazer em prol do evangelho. Agora, uma igreja adormecida, uma igreja sem visão missionária, ela pode estar também fazendo algo grande, mas porém no aspecto da omissão. Reflita, será que a igreja brasileira ela cumpre com êxito essa grande comissão? Parte dela? Toda ela? Um pouco? É algo que a gente precisa refletir dentro desse universo evangelical, desse universo que nós estamos vivendo, de crescente evangélica, sim, mas muitas vezes camuflada de apenas um inchaço. Precisamos refletir a respeito disso. E como exemplo, tanto o nosso autor do livro ele traz para nós uma reflexão a respeito da visão missionária de Paulo. Você vai encontrar no capítulo 5 a respeito desse importante personagem da história que se tornou um dos grandes missionários, né, após Jesus, ou lançando um olhar para os homens, né, que compõem a igreja, sem dúvida, um dos maiores, ou se não o maior missionário
de todos os tempos. E aqui é interessante nós enfatizarmos um texto que está aí na sua tela, no seu livro também, Atos capítulo 20, versículo 24, em que Paulo ele declara o seguinte: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo, um exemplo de missionário submisso, estratégico, fervoroso e sensível ao Espírito Santo. E dentro deste contexto, enfatizamos uma palavra que está aqui nesse texto de Atos 20, versículo 24, que é a palavra testemunho. Tanto aqui quanto em Atos capítulo 1, né, que quando fala a respeito da palavra testemunha, ou de ser testemunha, a expressão aqui, ela vem de uma raiz grega que originou a palavra em língua portuguesa mártir. Mártir é aquele que se entrega até mesmo com a própria vida em prol de uma mensagem, em prol de algo, em prol de alguém. Logo, quando a gente diz que alguém é um mártir cristão, logo nos vem à mente, ou deve vir à mente, aquela pessoa que se entregou a tal ponto de dar a própria vida em prol do Evangelho de Cristo. E foi o que Paulo fez, foi o que Estevão fez, foi o que tantos outros ao longo, seja das páginas das Escrituras Sagradas ou da história da igreja, se entregaram, sendo verdadeiros mártires, né? Testemunhas de martírio em prol do Evangelho da causa de Cristo. Em relação a Paulo, há algumas questões que me chamam a atenção, que quando a gente coloca a questão da submissão, né? Paulo, ele diz, olha, eu não tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra. Há um jargão, né, dentro do militarismo, né, que missão dada é missão cumprida. Paulo ele tinha muito essa ideia, e é até interessante porque ele usava em várias de suas cartas analogias ou linguagens militares. Afinal de contas, ele vivia na época do Império Romano, dos grandes da história, que tinha um exército incrível, né, organizado, muito bem estruturado, algo que até hoje se estuda e se pratica em muitos ambientes militares. E ele tinha isso em mente. Eu recebi uma missão e eu vou cumpri-la até o final. E aí ele se torna um missionário, né, dos gentios, um apóstolo dos gentios, e exerce essas missões por várias regiões do Império Romano, indo até por regiões que até então não tinham sido exploradas por outros apóstolos, né? A exemplo da Europa, quando ele ali ingressa pela Macedônia, né, e Filipos e cidades adjacentes. Muito bem. Fervoroso no espírito, sempre guiado pelo Espírito Santo, sempre com um fervor, mesmo em meio às adversidades, sensível àquilo que o Espírito Santo estava direcionando, e também estratégico. Paulo era um missionário que tinha estratégia ao trabalhar, ao ir ao campo missionário. Percebemos ao longo de Atos dos Apóstolos, dos relatos das epístolas, que Paulo, por exemplo, quando chegava em uma determinada cidade, procurava logo ir ao reduto, né, judaico, e geralmente associado às sinagogas, que era um ambiente de culto, de ensino, de estudo das Sagradas Escrituras, né, da Tanakh, ou do Antigo Testamento nosso. E ali, a partir disso, Paulo começava a pregar. Depois, há momentos em que ele estava na praça, momentos que ele estava em determinados círculos filosóficos, discutindo questões profundas a respeito da existência humana, da divindade, etc. Então, Paulo ele tinha estratégia também para trabalhar. Era um homem que não, digamos, entre aspas, atirava a esmo, né? Ele tinha um alvo, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo e cumpria isso com muito zelo, com muita maestria, né? Guiado pelo Espírito Santo. Paulo viveu os desafios da sua época. Paulo desafiou-se a enfrentar, né, esses desafios. Ele colocou um olhar, um alvo, colocou um alvo Cristo e cumprir a missão e foi até o final. Bom, diante disso, nós precisamos agora avançar um pouco e falar a respeito dos desafios, então, contemporâneos que nós hoje vivemos. É importante a gente ter em mente que cada época apresenta seus próprios desafios culturais, sociais e religiosos para a evangelização global. Perceba, cada época tem os seus desafios.
E sempre pregar o evangelho, a mensagem é simples, mas requer algo muito caro, né, do seu missionário. É uma doação, é uma entrega, é um viver realmente em prol e para Cristo. E esses desafios são vários, vários, culturais, sociais, religiosos, e só a título de exemplo. Então, quando um missionário, por exemplo, vai para uma outra nacionalidade, um outro país, uma outra cultura, ele vai enfrentar desafios. Afinal de contas, imagine só um brasileiro criado dentro da cultura brasileira, que já é por si só bastante miscigenada, variada, né? A gente percebe isso num país continental como o Brasil, em que um gaúcho, se ele vem ao norte do Brasil, ele vai perceber que é muito diferente, há questões culturais muito diferentes, seja a alimentação, seja a roupa, o trato das pessoas, a forma de lidar com diversas questões do dia a dia. Isso muda, isso varia de região para região. Imagine de um país para um outro, né? De culturas totalmente distintas, continentais, enfim. Então, é um desafio que precisa ser enfrentado e transposto pelo missionário para alcançar êxito para naquilo que ele se propôs a fazer e foi chamado. Né? E isso também na questão social, na questão religiosa, da evangelização, e quando a gente olha a evangelização a nível de mundo, né, isso são desafios que necessitam, né, de serem enfrentadas. E dentro dessa necessidade de serem enfrentadas, precisa de uma adaptação estratégica da mensagem sem comprometer a essência. E essa adaptação no sentido da forma como se transmite. Vamos pegar aqui um exemplo. Há 20, 30, 40 anos atrás, nós não tínhamos a tecnologia que se tem hoje. As ferramentas de comunicação instantâneas surgiram nos últimos anos. Lembro-me quando criança, por exemplo, não existia celular, né? O contato telefônico era por meio ou de telefones fixos, que eram caros, né, para se ter dentro de uma residência, ou então dos postos telefônicos que ficavam espalhados pelas ruas, né, ou as cabines telefônicas. Hoje não. As pessoas, de um modo geral, são poucas as que não têm um celular. Por menor tecnológico, por menos tecnologia que tenha, mas acabou se tornando um meio de comunicação comum, né? Algo comum. E aí requer uma reflexão da igreja no que diz respeito a transmitir a mensagem do evangelho. A igreja, ela não é do mundo, mas está no mundo. Ela não pode simplesmente ignorar as ferramentas atuais que são e podem ser usadas para a propagação do evangelho. E aí a gente tem que perceber que, e é o terceiro ponto que a gente coloca, que a persistência em um mundo em constante mudança exige sensibilidade ao espírito. Eu não posso não posso abrir mão da mensagem, da essência dela, da mensagem em si, eu não posso abrir mão. Cristo é Cristo, o Evangelho é Evangelho, seja 500, 1.500 anos atrás, será hoje, sempre será. A mensagem do Evangelho ela não muda, ela é única e é atemporal. Porém, a forma de se transmitir, a forma de fazer com que essa mensagem chegue ao ouvinte, essa sim muda ao longo do tempo. Quando se tinha apenas o meio de transporte do cavalo, era esse o meio que se usava. Hoje você tem um avião, tem o trem, tem os carros. Né? Então, são meios que a igreja, que o missionário precisa lançar a mão para melhor e mais efetivamente levar o evangelho. Então, há desafios contemporâneos dentro desses aspectos, sim. As pessoas, muitas vezes, dentro de várias culturas, têm, no mundo tecnológico de hoje, se fechado nesse mundo, e para abri-lo é preciso entender minimamente, é preciso fazer bom uso das ferramentas modernas, sem abrir mão da mensagem. Sem abrir mão da mensagem de Cristo, daquilo que Jesus veio fazer por nós e também tem a fazer em tantas outras almas que ainda não foram alcançadas ou que não ouviram a mensagem da salvação. Então, é importante que a gente tenha em mente esses desafios e como que a igreja pode lidar e deve lidar com eles. Cada época tem os seus desafios.
E aí eu pergunto para você, na sua visão, na sua mente, dentro da sua perspectiva, quais são os principais desafios contemporâneos da igreja, para além daquilo que a gente já trabalhou aqui? Você já parou para refletir sobre como você, como os missionários, como a nossa igreja, a igreja local a qual nós pertencemos, tem lidado com esses desafios? Temos fechado os olhos, temos aberto os olhos, tem sido satisfatório, insatisfatório? Como que a gente tem lidado com essa realidade? Uma realidade da qual nós vamos falar agora, em que na parte final dessa nossa reflexão, vem trabalhar, né, essa tríplice realidade missionária a diferentes focos da missão cristã. Né? O livro do nosso curso traz algumas analogias, algumas aplicações tríplices, né, dessa realidade missionária em várias vertentes. Eu quero enfatizar apenas algumas aqui dentro da proposta da nossa aula, de ser uma aula panorâmica, de ser uma aula mais dinâmica, sem, evidentemente, de requerer de você, querido aluno, que tenha em mãos o material, o livro do curso, leia e reflita a respeito disso. Dentro da nossa proposta, então, hoje, eu quero trabalhar e falar dentro dessa tríplice realidade da realidade missionária, do foco missionário, sobre os tipos de igreja. O autor do nosso livro ele faz uma distinção até um pouco crítica, né, em relação a esses tipos de igreja. Né? E eu coloco na tela a igreja evangélica, entre aspas, porque é um nome comum pelo qual a igreja é chamada. Né? E o autor ele faz uma reflexão interessante, né, dividindo a igreja dentro de uma tríplice realidade missionária, né, entre igreja evangélica, igreja evangelística e igreja missionária. A igreja evangélica sendo aquela que crê no evangelho, mas ela falha em dar um bom testemunho e na evangelização. Veja, é uma igreja nominal, é uma igreja de aparência, é uma igreja que não evangeliza de fato pecadores e nem se preocupa de dar um bom testemunho nesse sentido. Logo, por isso coloquei na tela, coloquei no nosso material aqui de apresentação, a palavra evangélica entre aspas, né? Porque não é uma igreja que vive de fato, vive o evangelho, embora creia nele. Logo, não basta crer, é o ponto de partida, é essencial, é evidente, mas é preciso também viver em conformidade com o que se crer. E a igreja evangélica, entre aspas, ela, embora creia, ela falha em dar um bom testemunho e em evangelizar os pecadores. Já a igreja evangelística, ela é enxergada aqui dentro da proposta do nosso curso, do nosso material de aula, em sendo aquela igreja que crê no evangelho e ela dá um bom testemunho, ela preocupa em dar um bom testemunho e evangelizar os pecadores. Porém, ela não é enganjada. Ela não prepara e não envia missionários. É aquela igreja que vive em volta do templo, que se preocupa apenas com a vizinhança, com a sua região. É aquela congregação, por exemplo, que está preocupada apenas consigo ou com sua região. Ela não se preocupa em preparar novos obreiros, novos missionários e enviá-los ao campo missionário, enviá-los à evangelização. É uma igreja evangelística. É positiva, sim, mas ela não é completa. E aí nós chegamos nesse último modelo, né, nessa tríplice realidade missionária de tipos de igreja, naquela igreja missionária. Seria uma igreja ideal. É aquela igreja que crê no evangelho, ela é aquela igreja que dá bom testemunho e prepara missionários para levar para diversos lugares, para diversas regiões do país, para diversas regiões do continente, para outras culturas, para outras nações. É uma igreja que se preocupa integralmente com o ID de Jesus. Se preocupa e atenta para o que Jesus falou, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que nós vemos. É Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Embora, irmãos, queridos alunos, a tecnologia, ela permite à igreja avançar, levando essa mensagem a um incontável número de pessoas, isso não substitui o contato,
olho no olho, o contato pessoa a pessoa, o contato evangelizador, missionário e pecador na transmissão da mensagem de Cristo. Esse evangelismo, a gente verifica que ele vai desaguar no discipulado. E logo ele precisa, uma igreja discipuladora, ela precisa, né, ter esse contato, ter essa preocupação. Muito bem, não para por aí. Dentro ainda dessa tríplice realidade missionária, é importante a gente falar, por fim, dos três pilares, né, da mensagem missionária. Nós temos, primeiramente, o pilar da evangelização de pecadores. Quando um missionário vai a campo, ele tem como primeiro norte, ou primeiro propósito, primeiro pilar do seu trabalho, evangelizar pecadores para a reconciliação com Deus. É pregar o evangelho com foco, com propósito, como a gente viu no início dessa exposição, em levar a mensagem do evangelho e da salvação a pecadores. A pecadores. Não é a ideia do missionário não é ser aquele que vai pregar para pessoas de uma outra denominação com o propósito de encher uma igreja com crentes, ou fazer ou convencer pessoas de sair de uma denominação ou outra. Se isso acontece dentro da supervisão divina, amém. Agora, o foco é olhar para pecadores, para não arrependidos, para descrentes, para não salvos, e trazê-los à luz do evangelho. Este é o primeiro pilar do trabalho missionário, da mensagem missionária, evangelizar pecadores para a reconciliação com Deus. O segundo ponto, e aí vai estar ligado, uma vez que esses pecadores são evangelizados, e uma vez que esses pecadores se convertem a Cristo, agora é necessário também edificar espiritualmente a igreja. É claro que, embora a igreja ela tenha pastores, obreiros locais, né, supervisionados, dirigidos por pastores, o trabalho de um missionário também carrega consigo a necessidade de promover crescimento e maturidade por meio da doutrina. Quando se evangeliza levando a mensagem e já plantando a semente da doutrina bíblica completa, correta, conduzindo o povo a uma perspectiva adequada da fé, a uma perspectiva adequada do evangelho, fazendo com que este alicerce, esse início da fé deste novo crente evangelizado, seja um alicerce firme, sólido, que tenha realmente a capacidade de suportar o crescimento deste crente, deste novo crente, no evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É óbvio que isso vai desaguar no discipulado local, vai fazer com que a igreja local cuide deste crente, mas este pilar não pode ser afastado ou desmerecido do trabalho missionário. No terceiro aspecto, né, no terceiro pilar da mensagem missionária, está influenciar e capacitar novos obreiros para a continuidade da obra. É óbvio que as juntas, os departamentos, as diretorias de missão vão trabalhar e devem, né, dentro da perspectiva macro da igreja, fomentar o trabalho missionário, preparar novos obreiros. Agora, não podemos dissociar do trabalho do missionário esse papel de influenciar novos obreiros a dar continuidade à obra. Todo ministério é temporário. Ele vai ter um início, ele vai ter um meio, ele vai ter um fim, porque faz parte da vida. Enquanto nós aqui estivermos, viveremos dentro dessa limitação temporal. E para que a mensagem do evangelho, a mensagem do reino de Deus, seja levada adiante, é preciso que novos missionários sejam treinados, capacitados, sejam influenciados. Um missionário, ele planta no coração, seja daquele que ele evangelizou, seja daquela igreja que ele ajudou a edificar espiritualmente, ele deve plantar uma sementinha, uma semente ali, de um coração missionário. E louvado seja Deus por isso, porque a igreja tem sido alimentada, servida por diversos missionários, missionárias, homens, mulheres, servos e servas de Deus, que têm influenciado gerações, que têm servido como uma boa influência, uma influência espiritual, uma influência positiva no despertamento de novos missionários. E que assim o seja, até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Sob esses pilares, então, nós terminamos essa exposição chamando a sua atenção para essa imagem que está na tela dessas duas mãos. Perceba que é uma mão doando e outra recebendo. Esse é um resumo, né, uma imagem que poderia resumir, de alguma maneira, o trabalho de um missionário. É alguém que se doa, é alguém que entrega aquilo que um dia recebeu. E sempre haverá alguém para receber e no futuro também ser um agente missionário para outras vidas. E assim, nós vamos abençoando, plantando uns nas vidas dos outros, tudo para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leia o livro do nosso curso, leia a Bíblia Sagrada, ore, peça a Deus discernimento, entendimento, despertamento, para que a igreja do Senhor continue crescendo, continue sendo uma igreja missionária, continue levantando missionários, porque o dono da obra é Jesus e essa obra não vai parar, e que ela seja feita por homens e mulheres chamados por Deus, capacitados pelo Senhor, reconhecidos pela igreja como tal. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, sua vida. Tenham todos um ótimo estudo com o Senhor, pedindo sempre ao bom Deus discernimento e graça. Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.